E já umas coisas que eu sinto é que eu fico muito quieto nos podcasts, normalmente. E quando eu vou falar, eu me embolo muito, sabia? Sério? É. Porque eu não sei, eu tô percebendo, porque a gente faz os cortes, né? E aí, às vezes eu vou lá e eu sou eu falando mesmo, eu falo, caraca, Gabriel, o que você falou, cara? Né? Mas eu acho que é essa parte de, tipo, eu tô muito quieto, muito quieto, muito quieto, muito quieto, muito quieto. Certo. E aí eu começo a falar, entendeu? Aí essa, tipo, parece que eu não tô aquecido. Pode ser também. Aquele Pode ser, cafezinho né? que a gente tomou lá embaixo é essencial, eu acredito, para qualquer entrevista, para qualquer ao vivo. Embora a gente esteja... É um fake ao vivo aqui, né? Não sei se você conhece esse termo. Fake ao vivo? Um fake ao vivo, assim. Tá sendo gravado, mas... Não tem corte, é Não isso? tem corte, né? Como a gente acabou de conversar. E é como se fosse um ao vivo, só não tá sendo uma transmissão em tempo real, né? Então a gente chama de fake ao vivo. Mas existe toda uma preparação, sim, Gabriel. Inclusive, essa conexão com o convidado que a gente teve, né? O quebra-gelo, que alguns chamam também, lá embaixo. Tem a ver com o quanto você me estudou também, para me entrevistar agora, né? Se você falou, vamos lá, vai descer, vai inspirar. Não, tem muita gente que pensa que é assim que funciona. E eu, como apresentador, como mentor, eu falo, gente, por favor, tem um método, né? Precisa se preparar, tem técnica, tem que estudar. Não é vai no improviso, na hora vai. Isso é um tiro no pé. Então, se a gente for falar William Bonner, né? Que nosso colega aqui, ele comentou sobre ele. É lógico que quem tem mais anos de experiência, Gabriel, vai ter mais o feeling, né? Vai pegar a pessoa, ele já escaneia o entrevistado antes do entrevistado falar qualquer coisa. Ele já retira várias informações sobre a pessoa. Mas esse cara tem equipe? Com certeza tem. Tipo de análise de pessoa? Com né? certeza. Já chega tudo ali, já certinho. Com certeza, sim. Mas eu acho que o grande trunfo do entrevistador, Gabriel, é aquele que sabe a próxima pergunta a partir da resposta. Fazer aquela conexão, né? Fazer aquela conexão, mas é aquela pessoa que ela tá ouvindo o que o entrevistado tá falando. Tá interessado. Obviamente, esse é o mínimo, na verdade. Mano, é que assim, tem algumas pessoas, né, que às vezes não parece que tá interessado. Sim, não parece que tá interessado, né? Mas além do interesse, que na minha opinião é primordial, ele tem a visão estratégica do que perguntar. Né? Ele entende que se aquela pessoa tá repetindo algumas vezes uma mesma palavra, né? Se ela se empolga numa frase, numa palavra, é diferente se eu falar assim... eu amo chocolate. Ou eu falar, eu amo chocolate. Então, quer dizer, é só um exemplo bobo, mas entende como eu dei um pouco mais de valor a essa informação? O entrevistado pega aí uma informação para aprofundar mais. Você vai retirar o melhor do seu entrevistado se você souber, inclusive, perguntar o que ele quer responder. Mas eu vou deixar você fazer o seu trabalho aí. Eu já tô nervoso aqui, pô. Eu tô sendo cobrado aqui. Seja você, isso é importante. Brincadeira. É que tem alguns... uma coisa aqui sobre podcast. Porque assim, o que eu sinto do podcast? Eu aprendi muito podcast com o Flow Podcast. É isso. O Bora Pra Prática, antes de mesmo de ter um podcast, eu já tava com essa mentalidade de fazer um conteúdo verdadeiro. E quando eu digo verdadeiro, é um conteúdo que é tipo o flow. Tipo, flow, é uma conversa, sabe? Não é uma entrevista. Eles sempre falavam isso. Não sei se você já acompanhou já o Flow? Já assisti alguns episódios. O pessoal eles ficavam putos. Quando o cara falava assim, é entrevista. Eu falei, não, é entrevista, é conversa, né? Só que assim, eu acho que depende de cada convidado. Depende muito de convidado. Tem uns convidados, às vezes, que tipo, já é amigo, assim, vamos dar um exemplo aqui, tipo o Evaldo, décadas, né? E aí... vai ser uma conversa mesmo, tipo, não vai ser o intuito de uma entrevista. Mas agora tem outros, tipo, o exemplo dos relacionamentos, né, que a gente tava conversando aqui. É um conteúdo que dá muita visualização, com corte. Então, o que eu faço? Eu entro lá no perfil dessa galera, vejo o que eles já falaram, porque eles já vão em vários podcasts, já fazem cortes. E aí tem até um exemplo muito bom, que foi com a Mariana, Marivabo, que ela fez olha a pergunta, assim, ela fala sobre relacionamento, ela é uma mulher que fala pros homens, entendeu? O que passa na cabeça das mulheres. Achei sensacional essa headline, assim, dela, sabe? E aí teve que deu muito bom no Instagram dela, que ela falando como saber o momento certo de dar um beijo, sabe? Na mulher, o homem dá um beijo na mulher. E aí eu vi aquilo ali, eu falei, caraca, muito bom. Só que aí eu fiz uma pergunta que, tipo, foi...
pergunta de corte. Aí eu perguntei assim pra ela, Mari, como conquistar o beijo da gata? E foi no título, eu coloquei no título essa mesma pergunta e deu bom. E foi pensando exatamente no corte. Sim, com certeza. Então, eu tenho percebido também que os conteúdos hoje, até como jornalista, né? Dou aula de jornalismo também, tá, Gabriel? Dá aula de jornalismo? Dou aula de jornalismo nas redes sociais, né? Digital. Então, o que eu tenho levado lá na Fapcom, né? Aqui em São Paulo, uma faculdade. É que o conteúdo longo, ele tem sido construído em função do corte. E isso é muito importante. Existem riscos, tá? Não vou dizer que não existem riscos de ter essa referência, mas é estratégico, é estrategicamente feito, né? As perguntas feitas, né? Pensando no corte, pensando no viral, pensando no clique. Então, isso, com certeza, pensando no tráfego aí orgânico, né? Então, sim, eu concordo com você, né? De pensar no corte, isso é bem interessante. O risco que você corre é de ficar algo muito... fugir do real, que foi o que você trouxe, sabe? Ficar uma coisa muito assim, uma escada para outro subir e ficar algo muito forçado, ficar algo muito planejado, algo que, na minha visão, principalmente como jornalista, quebra um pouco a magia de se entrevistar, sabe? Alguém. Então, existe o bônus e o ônus. Cabe a você, e eu tenho certeza que depois de tantas pessoas que já sentaram nessa cadeira onde eu tô, você já evoluiu muito como entrevistador, como uma pessoa que se conecta, que olha nos olhos quando você ouve uma pessoa e literalmente ouve o que ela está falando. Porque eu vejo que muitos alunos cometem esse erro, né, de ficar preso ao roteiro e simplesmente não ouvir o que a pessoa está falando. É óbvio que ela dá uma resposta que precisa ser feita uma pergunta a respeito daquilo e ela quer seguir o roteiro. Então, isso para mim é um grande erro, assim. E aí, empreendedor, você já teve medo de estar pagando seus impostos da maneira errada? Já pensou se você está pagando mais ou menos do que você deveria? Com a DBI Contabilidade, eu te garanto que isso nunca mais será um problema. A DBI é rápida, acessível e acolhedora com seus parceiros. E eu falo isso pois sou um dos clientes da DBI também. Caso queira saber um pouco mais sobre a DBI, é só clicar no primeiro link da descrição.